Pois é, sobre a Biancardi, Adiel, ela conversou junto aos seus empresários, vai tomar agora as medidas cabíveis, né? Como diriam aí todas as notas oficiais do Brasil. Bom, o PSG venceu o Borussia Dortmund por 2-0 no Parque dos Príncipes. Era o favorito para essa partida, ou acontece que o jogo mesmo foi um pouco decepcionante, esperávamos mais das duas equipes, mas o resultado acho que é o que a gente esperava, uma vitória do PSG, poderia até ter aplicado mais gols ali no finalzinho, o Mbappé perdeu uma chance enquanto estava impedimento, o Gonçalo Ramos também fez um gol bem anulado ali, e o PSG sai na frente nesse duelo com o Borussia Dortmund pela Liga Europa Adiel Reis, porque as duas outras vagas serão de Milan e Newcastle. Com certeza, Estevão Barros, mas a verdade é que nós não tivemos uma partida de Champions League, viu? Partida de Champions League, Estevão Barros, ou ela é muito técnica, de muito futebol, ou ela é muito emocionante, que nem foi Lazio e o Atlético de Madrid, viu? Eu acho que essa partida de hoje é horrorosa. A gente pode falar muito bem, principalmente porque nós acompanhamos o Campeonato Brasileiro, nós sabemos de futebol ruim, nós sabemos muito bem de futebol ruim. Então, essa partida de PSG e Borussia, Estevão Barros, poderia muito bem se encaixar na partida de segunda-feira à noite, que ninguém assiste, entendeu? Sim. Porque não aconteceu nada na partida entre PSG e Borussia Dortmund. Fica aqui o meu destaque para o camisa 10 do PSG. Por que ele é o camisa 10 do PSG? Fica aí o questionamento. Por que o Mbappé não pega a camisa 10, já que ela é importante? Ou por que não deixa ela vaga? O Dembélé, ele... em tese, né, foi contratado para substituir o Neymar na ponta direita, ou seja, lá pela importância, tanto que está usando a 10, mas a verdade, Estevão Barros, é que ele não é um jogador muito técnico. Ele é um jogador que tem duas características, velocidade, né, e finalização. Só que hoje, nem finalização, nem velocidade. E errado é quem fala que ele tem um drible, porque tudo que ele tentou de jogada individual, ele não conseguiu. Isso aqui não é percepção. Os números falam por si só. Tá? Finalização para fora, passes errados, ele errou escanteios. Enfim, eu não estou jogando a responsabilidade do desempenho do PSG ruim todo em cima dele. Mas, enfim, se você quiser compor um elenco, se você quer estruturar um elenco de verdade no futebol europeu, principalmente, você precisa ter jogadores de qualidade. O Dembélé já tem passagem pelo Barcelona, tem passagens, ele brilhou no Borussia Dortmund, inclusive, né? Foi o primeiro clube em que ele se destacou para a Europa, mas ele não era aquele jogador, Estevão Barros, decisivo, aquele jogador que bota a bola debaixo do braço e resolve uma partida. Ele era um jogador ele era o ponta que precisa de um meio campo para municiar ele. Sempre foi assim. Ele sempre foi o jogador de suporte, não foi o jogador responsável por conduzir a partida de um time. Então, se o Luiz Henrique está tentando montar um esquema para o PSG jogar em função de Mbappé e Dembélé, já começa errado, viu? Porque o Mbappé, em alguns momentos, tentou ser centroavante, porque o time do PSG estava jogando com 10. Colomani foi outro que desapareceu na partida. E esse foi substituído pelo Gonçalo Ramos, que também não fez muita coisa quando entrou. Então, assim, pelo lado do PSG foi uma vitória merecida porque tentou mais, principalmente no início da segunda etapa. Borussia Dortmund vai ser o lanterna do grupo e, assim, sinceramente, pode ser a pior campanha do PSG na história da fase de grupos da Champions, com nenhuma vitória, porque se continuar jogando do jeito que está, vai ficar pior. O Borussia Dortmund numa partida bem abaixo, a gente questionou bastante aqui a escalação do Terzic, que vai voltar para a Alemanha mais pressionado, e não sei se ele termina a temporada lá não, acho que essa equipe, muito pelas escolhas dele, né, a gente falou no pré-jogo, não só em campo, mas pelas escolhas no mercado que ele fez, todos os pedidos que ele exigiu foram atendidos, então a renovação do Kahn, alguns jogadores que ele gostaria, e o time parece que começa a temporada do mesmo jeito que terminou, né? Um time apático, sem uma estrutura bem definida, ele não sabe jogar fora de casa essas partidas grandes. Hoje, mais uma vez, esperou demais o PSG, não entendi porque aquela postura, fez um primeiro tempo horroroso. O PSG também
não aproveitou as oportunidades que teve mais a bola, mas no primeiro tempo terminou com uma finalização só, achei muito pouco. E tecnicamente muito abaixo, muitos erros. Tentava e esbarrava nos próprios erros. Então, uma partida ruim, a gente esperava mais. Acho que poderia ser um jogo mais trocado, um jogo mais franco, mas de qualquer forma, para o PSG, ótimo resultado, ainda mais pelo empate entre Milan e Newcastle. O PSG termina essa rodada na liderança. No próxima rodada, daqui a praticamente um mês, ele encarará a equipe do Milan. E tem tudo aí para se consolidar ainda mais na liderança, ou não, porque pode ser que o Milan vença lá e consiga. O jogo vai ser na França, consiga uma vitória fora de casa e consiga complicar ainda mais consiga embolar esse grupo de vez. A ver o que será feito, acho que o Borussia Dortmund vai ser o patinho feio desse grupo. Não vai ter jeito, a equipe precisa evoluir muito ainda. Não mexeu tanto as peças assim. E isso é preocupante porque foi uma equipe que na Champions League caiu nas oitavas para o Chelsea, terminou do jeito que terminou a Bundesliga e agora vai para esse grupo aí que é extremamente complicado, com todas as equipes muito equilibradas e vai ficar pequeno para o Borussia Dortmund. E aí é aquilo que a gente falou, né? O PSG a gente imagina caindo na Europa League. E tem futebol para isso, viu, Adiel? Hoje venceu, mas não convenceu, não. E o Milan e o Newcastle, pelo que o Milan jogou, acho que poderia ter vencido lá, deveria ter vencido, mas esbarrou no goleiro Pope, que fez uma boa partida também, acabou perdendo as oportunidades. O Leão teve uma ótima chance e não guardou. E o Newcastle, a ver o que o Newcastle apresenta, mas se organizar um pouquinho mais e conseguir ser mais efetivo, acho que consegue roubar essa segunda vaga aí. E o PSG vai ficar de xereca nesse grupo. É o que a gente torce e é o que pode acontecer também. Embora a equipe tenha Mbappé, acho que também hoje o Mbappé fez uma partida ruim, mas não deve manter esse nível de atuação também, então isso a ver como o Mbappé vai desempenhar, mas hoje, Adiel, é para ficar preocupado com o desempenho do camisa 7 ou toquei, estreia, tudo bem, a tendência é melhorar também, ele se encaixar no time. Vale lembrar que ele não fez praticamente a pré-temporada, né? Pegou o bonde com o carro andando, então tudo isso também há de se pesar na avaliação feita ao camisa 7 e principal jogador do time. Esteban Barros, isso pesa também, mas como ele é um craque, não deveria pesar tanto. Assim como o que eu vou falar agora, eu acho que ele está sentindo a pressão de ser o principal jogador do clube, sabe? Acredito que isso pode estar pesando um pouco no psicológico do rapaz, uma vez que ele viveu um litígio no início da temporada, quase saiu, e agora é o principal jogador da equipe, da temporada, pelo menos até o meio do ano que vem. Então, isso deve estar incomodando um pouco ele, Estevão Barros, justamente porque a equipe não correspondeu àquilo que ele esperava. Como você disse, contratações praticamente a pedido dele, a mando dele, e não tem funcionado. Então, assim, quando tinha Neymar, quando tinha Messi, os holofotes eram para esses outros dois jogadores e ele dividia. Então, ele se preocupava realmente em decidir partidas e ser o jogador de futebol dentro de campo. Agora, a cobrança é toda em cima dele. E justamente por essas coisas que você falou. Neymar foi mandado embora, Messi foi embora, Sérgio Ramos foi embora. E agora, assim, tem o Donnarumma no gol, mas não é essa referência toda. No ataque é o Mbappé. Então, quando ele pega na bola, a torcida não espera menos do que uma jogada decisiva importante para a equipe. Talvez isso tenha afetado um pouco na preparação, no físico e certamente no psicológico. Na partida de hoje nós vemos isso. Em alguns momentos ele pegando a bola e tentando resolver sozinho, porque ele sentiu que a equipe não estava correspondendo. E ele também foi afetado por isso, não estava jogando bem. Então, é uma coisa que precisa ser revista. Como eu falei, nem sempre você ter um jogador pode ser assim a melhor condição para se estruturar uma boa equipe de base até chegar no título na Champions, que segundo o Marquinhos não é mais a obsessão do PSG. Ah, não? É o que então? Não, agora eles querem Copa Kaiser. Tá bom, justo. Acho que tá condizente o tamanho do time.